Olá pessoal, sou Tainá Azevedo, estou aqui com você no programa Com Fé Venceremos. Vamos partilhar uma palavra para te encher de esperança, uma palavra para te encher de fé, de ousadia, para te encher do Espírito Santo. Pois a palavra, eu costumo dizer que a palavra é aquilo que gera o poder. Não é o poder que gera a palavra, mas a palavra que gera o poder. Quando nós nos comunicamos com a palavra, aí experimentaremos do poder de Deus. Eu quero falar um pouco sobre o tema o Deus que vai contigo e te dá a vitória. O Deus que te dá a vitória nessa hora. O Deus que te acompanha e libera a vitória sobre a sua vida. E para falar sobre esse tema, nós iremos nos embasar na história de Moisés. Por isso que eu queria que você fosse comigo lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 12. Que diz assim: Moisés disse ao Senhor: vós dizeis-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E entrando dissestes-me: conheço-te pelo nome, e tens todo o meu favor. Se é verdade que tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor, e considerai que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu: minha face irá contigo, e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos façais partir desse lugar, por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e vosso povo. Porventura não é necessário para isso justamente que marcheis conosco? É o que nos distinguirá, eu e o vosso povo, de todas as outras nações da terra. O que pedes, replicou o Senhor, o farei, porque tem todos os meus favores e te conheço pelo teu nome. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deixa eu te explicar o contexto dessa conversa, desse diálogo de Deus com Moisés. Momentos antes de acontecer essa conversa, Deus se encontra aborrecido, triste com aquele povo que estava adorando outros deuses enquanto Moisés estava no monte com o Senhor. E Deus, naquele momento ali de aborrecimento, ele falou: olha, eu não vou mais acompanhar vocês até a terra prometida. Mas Moisés, eu prometi e eu cumpro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta atrás. A palavra de Deus não é mentirosa. Aquilo que Deus promete, ele cumpre e ele vai até o fim. Então, se ele prometeu a terra prometida, se ele prometeu uma terra onde ali ele haveria de libertar o povo da escravidão, ele iria cumprir. Mas dessa vez, triste com aquele povo adorando outros deuses, ele diz: eu não vos acompanharei, eu irei mandar anjos no meu lugar. Eu mando anjos, Moisés, e esses anjos te acompanham. E Moisés, naquela conversa com o Senhor, ele começa a dizer para Deus: Deus, eu não vou sair daqui se a tua presença não me acompanhar. E Moisés diz para o Senhor: Senhor, o que vai nos diferenciar de todos os outros povos da terra é justamente a tua presença. Meu irmão, minha irmã, o que nos diferencia dos demais, o que nos diferencia dos nossos inimigos é a presença de Deus. O que nos faz ser cristãos diferentes e autênticos, como diz Papa Francisco, que a igreja precisa de católicos autênticos, é justamente a presença de Deus, essa devoção ao Senhor. E Moisés, ele destaca isso naquele diálogo. Ele diz: Deus, do que vale eu alcançar a terra prometida? Do que vale eu sair daqui para alcançar as bênçãos que o Senhor tem, as promessas que o Senhor tem, se a tua presença não me acompanha? Se a tua presença não me segue? Eu quero te levar a uma reflexão. Quantas oportunidades aparecem para você? Quantas portas se abrem para você? E dentro desses lugares, dentro dessas oportunidades, o Senhor não está. Não importa o quão boa seja a proposta que bata na sua porta. Meu irmão, minha irmã, só aceite
uma oportunidade, uma proposta, se o Senhor estiver ali, se o Senhor estiver te acompanhando, porque existem muitas promessas tentadoras, assim como o diabo tentou Jesus no deserto. E ele disse: Jesus, se você é mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Muitas vezes o diabo vai usar da nossa vida na nossa necessidade. E eu quero te deixar um recado aqui: não troque a necessidade pelo propósito. Olha bem para o meu olho e guarda essa palavra no teu coração. Não troque o propósito pela necessidade do momento. Não troque o propósito pela necessidade atual. Esaú vendeu a sua primogenitura, o seu lugar de filho primogênito, ao seu irmão Jacó, por causa que ele estava com fome, por um prato de lentilha. Então ele trocou o propósito dele pela sua necessidade momentânea. Aquele povo que abandonou o Senhor no primeiro instante e foi adorar outros deuses, eles largaram Deus por uma necessidade. Eles largaram o propósito por uma necessidade. Então nessa hora eu quero te motivar e te incentivar a entender que nenhuma promessa é válida se o Senhor não te acompanhar. Glória a Deus. Aleluia. Nenhuma promessa é válida se o Senhor não nos conduzir, se o Senhor não nos direcionar, se o Senhor não nos acompanhar. E Moisés é bem claro na sua abordagem com Deus. Ele diz: Deus, a promessa pode ser muito grandiosa, a promessa pode ser muito boa, mas a minha maior promessa é a tua presença na minha vida, é a tua presença no meio do povo. E muitas vezes, querido, você tem se comportado como aquele povo que adorou outros deuses. Quantas vezes você não abandona o Senhor? Quantas vezes você não empurra para alguém o seu relacionamento com Deus? Aquele povo ficava dizendo: Moisés, sobe para você ver Deus, sobe para você falar com Deus. Para de ficar arrumando Moisés para subir o monte por você e começa a encarar a tua realidade. Começa a construir um relacionamento entre você e o Senhor. Para de ficar, inventando moda e querer que as pessoas sempre estejam falando com Deus no seu lugar. Querendo que as pessoas sempre orem por você. E você não ora, e você não lê a palavra, e você não frequenta a igreja. Mas está toda hora com essa dependência, pedindo oração. Sempre tem aquela pessoa na nossa família, né? Que ela pede oração toda hora. Num grupo da família, então, ela sempre coloca lá: eu quero oração, eu quero oração. E isso não é errado, deixando claro. Mas precisamos construir a nossa intimidade e não terceirizar o nosso relacionamento com Deus. E eu comecei dizendo que o tema dessa mensagem era o Deus que nos acompanha e nos dá a vitória. E aqui eu quero te deixar ainda mais por dentro daquilo que está no meu coração nesse momento. A maior vitória não é as coisas que a gente pode conseguir nessa terra. A maior vitória não é os bens materiais. A maior vitória não é o sucesso, não é a fama. A maior vitória é a presença de Deus em toda e qualquer circunstância. A maior vitória é a presença de Deus em todos os momentos, até porque tanto a dor quanto a alegria, tanto a perseguição quanto a fama é capaz de tirar os nossos olhos de Deus, é capaz de tirar os nossos olhos do olhar de Deus. Então nessa hora, eu queria te convocar a entender o seu propósito, a entender que o nosso propósito é muito grande, para que a gente troque ele por uma necessidade. E volto a falar sobre Esaú, que entregou o seu título de filho primogênito por um prato de lentilhas. Volto a te lembrar de Jesus, que foi tentado a transformar aquela pedra em pão, e Jesus fala para o diabo naquela hora: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, que desce do céu. Ou seja, naquele momento Jesus deixa claro para Satanás: Satanás, eu não vou trocar o meu propósito por uma necessidade. Quando Satanás pergunta se Jesus sente fome, é óbvio que Jesus estava com fome. Jesus estava 40 dias no deserto sem beber e nem comer. Então claro que ele sentia fome. Satanás, ele sempre vai no nosso ponto fraco. Ele sempre vai no teu ponto fraco para que você abra mão
dos valores que são inegociáveis. Até porque o cristão tem que ter postura, o cristão tem que ter posicionamento, o cristão tem que abraçar Deus como sua única verdade de fé. E quero te dizer mais, Jesus não é um caminho, Jesus é o único caminho. Jesus não é uma das verdades, Jesus é a única verdade. Jesus é a única vida. Então, enquanto cristãos católicos, nós não podemos negociar os nossos valores. E o nosso maior valor é a da adoração, é o de amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que se ama Deus sobre todas as coisas? Adorando Ele acima de todos e acima de tudo. Adore a Deus acima de tudo e de todos. Esse é o princípio. O primeiro princípio bíblico, o primeiro princípio, o primeiro valor de todo cristão era amar a Deus sobre todas as coisas. E repito, a maneira de amar a Deus sobre todas as coisas é o adorando em espírito e em verdade. E tendo só Ele como seu Senhor e Salvador. Você pode olhar para aquele povo do Egito que adorou outros deuses e decepcionou o coração de Deus. Mas quantas vezes eu e você não tem feito isso? Quantas vezes eu e você tem trocado o nosso momento com Deus por coisas que não edificam? Quantas vezes a gente tem gastado tempo demais no celular? Quantas vezes você não tem feito do seu celular o seu Deus? Tem um ditado que fala, onde você gasta o teu tempo, ali está o seu senhorio, ali está o seu Senhor. Diga-me com que você gasta o seu tempo e eu te direi quem é o seu Senhor. Com que você tem gastado o seu tempo? Com que você tem gastado o seu tempo? Eu quero te fazer esse questionamento agora. Eu quero te levar a essa reflexão para que você possa se autoavaliar agora e se auto-questionar. Será que você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Será que, como aquele povo do Egito, você não tem adorado outros deuses? Você não tem virado as costas para o Senhor de Moisés? Talvez como aquele povo no Egito, você tem gastado tempo com tantas coisas, até mesmo com as preocupações da vida. Aqui a palavra diz, eu sou o teu Deus que te darei a vitória. É necessário confiar até o fim, porque Deus é o Deus do começo, do meio e do final. Deus é o Deus que começa a obra e termina a obra, mas muitas vezes por causa da nossa desconfiança, muitas vezes por causa da nossa busca por outros deuses, a gente perde o foco, a gente perde o olhar da promessa que Deus um dia nos fez. Mas Moisés, num alto grau de intimidade, num alto grau de relacionamento e intimidade com o Senhor, ele jamais se permitiu tirar os olhos da promessa verdadeira. Tanto é que para Moisés era inegociável. Ele afirma, eu não vou sair daqui se você não me acompanhar. E que fantástico, para mim, essa é uma das passagens mais incríveis que a gente tem na Santa Palavra, que a gente tem no Antigo Testamento. Para mim é a palavra mais impactante de um profeta em direção ao Senhor, quando ele diz, a tua presença é melhor do que qualquer coisa. Nos dias atuais, num mundo totalmente capitalista e materialista, onde as pessoas estão apegadas cada vez mais a coisas que passam, a coisas que quando a gente morrer, quando a gente ir para o céu, a traça corrói, o tempo leva embora. Cada dia mais, a nossa geração tem construído um reino nessa terra e desconstruído um reino no céu. Então eu quero te convidar a ter essa prioridade pela presença de Deus, assim como Moisés teve. E repita comigo, Senhor, que eu possa a partir de hoje só aceitar propostas, só receber promessas, que a sua presença me acompanhe. Que a sua presença me acompanhe, que a sua presença vá comigo, porque eu quero ser vitorioso, mas eu não quero ser vitorioso sem você. Eu, Tainá, eu quero ser vitoriosa, eu quero contemplar a vitória de Deus na minha vida, eu quero contemplar a vitória de Deus na vida da minha família, eu quero contemplar a vitória de Deus sobre o Brasil, sobre o mundo, mas eu quero contemplar essa vitória com o Senhor, com o Deus dos exércitos. Eu quero contemplar essa vitória com o Deus que livrou Daniel da boca dos leões. Eu quero contemplar essa vitória com o Deus que abriu o mar para que Moisés passasse. Eu quero contemplar essa vitória com o Deus que me proporciona milagres diários. Eu quero andar com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que resolve todos os meus problemas. É aquele que vai à minha frente abrindo o que eu não consigo abrir.
E é como Moisés falou, do que vale eu sair daqui sem a sua presença, porque é justamente a sua presença que me faz ser diferente. Eu não sei se você já passou por isso, mas esses dias eu estava fazendo uma viagem e eu cheguei no aeroporto e a mulher que me atendeu, e ela falou assim: Tainá, você tem alguma coisa brilhando em você. E eu falei para ela: o que será? Eu estava até sem maquiagem. E a gente começou a brincar e ela falou assim: olha, eu acho que tem uma áurea em você que brilha. Falei: moça, desculpa, eu respeito todas as religiões, mas eu sou católica. E a única coisa que brilha em mim é o Espírito Santo. Deve ser Ele que você está enxergando na minha vida. Então nós somos convidados a brilhar. Somos convidados a passar pelas pessoas e deixar esse brilho do Espírito Santo. Somos convidados por onde passarmos, não só dentro da igreja, não só nos 4 muros da igreja, mas em todos os lugares, sermos acompanhados por essa presença fecunda do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque onde a gente passa, a gente pode causar transformação. Foi o próprio Jesus que disse: obras maiores daquelas que eu fiz, vocês farão. Quantas pessoas passam pela minha vida diariamente e eu posso levar o amor de Jesus? Não só através de um microfone, querido. Não só através de uma tela de celular, mas através da nossa vida. Muitas vezes você fala: Tainá, é impossível eu levar o amor de Deus, eu não sei falar, eu não sei cantar. Leve através do seu coração, leve através das suas ações e das suas atitudes. E a única maneira de sair vitorioso todos os dias com o Senhor é carregando essa presença e dando testemunho dessa presença. Para finalizar essa mensagem, eu quero te lembrar que mesmo assim Deus acompanhou aquele povo em favor de Moisés. E no meio do caminho, aquele povo começou a reclamar do maná. Vamos aí? Problema novamente. Aquele povo começa a pedir para voltar para o Egito. E eles esquecem que lá no Egito eles eram escravos. Porque a gente começa a lembrar do nosso pecado. A gente começa a lembrar da nossa vida velha, mas a gente não lembra das consequências que essa vida velha e que esse pecado nos trazia. Aquele povo estava querendo desejar voltar para o Egito, mas eles tinham esquecido que lá eles eram escravos. E para onde o Senhor estava os levando, era um lugar de prosperidade, era um lugar de liberdade. Mas para chegar no lugar de liberdade, para chegar no lugar de prosperidade, para chegar no lugar de vitória, é necessário passar pelo processo. É necessário ser prensado. É necessário ser espremido. Da laranja sai suco de laranja. Do limão sai limonada. Do suco de maçã sai maçã. Quando você espreme uma fruta, sai o fruto dela. Você não precisa dizer para um pé de manga: você precisa da manga. É natural que ele dê manga. É natural do cristão que ele possa ser extraído dele, que ele ofereça para o outro Cristo. Assim como do limão sai limonada, do cristão deve sair Jesus. Então, por onde você for, lembre-se que esse processo é necessário. Esse processo muitas vezes dói. Esse processo muitas vezes vai te deixar confuso. Esse processo muitas vezes vai te fazer questionar. Vai te fazer sentir saudade do passado. Vai te fazer sentir saudade do pecado. Mas nessa hora eu quero te convidar a ter esperança no futuro. Mas para chegar no futuro glorioso, é necessário passar por esse processo atual. Passar por esse processo de dor. Passar pelo sofrimento muitas vezes, porque a palavra nos diz que o ouro é provado no fogo. Nós precisamos sermos provados e testados para ver se realmente estamos com o Senhor. Então que nessa hora você possa entender de uma vez por todas que a vitória é importante, que as promessas são importantes, mas a maior das vitórias e a maior das promessas está em ter Deus do seu lado até o final da sua vida. Eu não quero chegar no final da minha vida com fama, com sucesso, com dinheiro, com um bom casamento, com os bons filhos, com a faculdade, com um ministério relevante, mas chegar no final da minha vida, me esbarrar com Jesus e Ele dizer: eu não te conheço. E eu vou falar: Jesus, mas eu curei em teu nome. Eu preguei na TV evangelizar em teu nome. Eu viajei o Brasil inteiro em teu nome. Eu fiz tantas coisas em teu nome. E ele vai me dizer: eu não te conheço, Tainá. O meu maior medo é chegar no final da minha vida e ouvir isso de Jesus. E quer saber? Eu espero que isso seja o seu maior medo.
Não tenha medo de perder amigos, não tenha medo de perder dinheiro, não tenha medo de perder fama. Tenha medo de perder a amizade de Jesus, assim como Moisés teve. Eu quero a vitória, eu quero a bênção, eu quero todas essas coisas, mas acima de todas essas coisas, eu quero o Senhor. Eu quero Deus, eu quero a presença de Deus na minha vida. Que eu possa ter vitória, mas que a maior vitória seja Jesus comemorando ao meu lado. Assim como os discípulos, junto com Maria Madalena, teve a oportunidade de contemplar a ressurreição de Jesus, de contemplar a presença de Jesus ressurreto na vida deles. Então a maior vitória é ter Jesus ressuscitado na nossa vida. É poder encontrar com Jesus todos os dias e dizer, Ele é meu amigo, eu o conheço e Ele me conhece. Como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que coisa linda! Eu espero que você tenha entendido através dessa mensagem que hoje a sua vitória é a presença de Deus. E a presença de Deus nós já temos todos os dias, porque Jesus pagou o preço na cruz para que a gente tivesse acesso. O véu foi rasgado, aleluia. E agora nós podemos nos encontrar com Deus face a face todos os dias. Todas as horas que a gente precisar e quiser. Tá passando pela dor? Busque o Senhor. Tá passando pela alegria? Busque o Senhor. Porque Deus não é um fantoche para a gente pegar Ele na hora que a gente precisa ou na hora que a gente quer. Deus é uma pessoa que deseja estar na nossa vida em todos os momentos dela. Seja na alegria, na tristeza ou em qualquer outro momento. Que Deus possa abençoar você com essa mensagem e que você possa ser cheio da presença desse Deus maravilhoso, grandioso, que toma a sua vida agora. E eu quero profetizar. Recebe a vitória, seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dor, seja qual for o seu impossível, eu declaro sobre a sua vida agora, que o Deus que abriu o mar vermelho para que Moisés passasse, é o Deus que está abrindo o mar vermelho para a tua vida agora. É o Deus que está abrindo portas que foram fechadas, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que o homem, que o braço humano abre, essas podem ser fechadas. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Foi assim com Moisés, foi assim com Jeremias, foi assim com Daniel, foi assim com Abraão, com Noé, foi assim com Jacó, com Isaac. Vai ser assim com você. Deus está abrindo uma porta e Deus vai te acompanhar. Mas para isso, tenha a presença dele como prioridade, porque essa é a nossa maior vitória. Que Deus te abençoe e te encha dessa presença. Amém.